Olá a todos, você está conosco no Bate-Papo com Café. Não tem café aqui, mas nós teremos conversas sobre a vida. Apresentação minha, pastor Renato Silva, sou pastor da IBAN. Você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo no YouTube ou em alguma outra plataforma, mas principalmente pelo nosso aplicativo, o aplicativo da IBAN. E hoje a gente vai conversar sobre: é legítimo o cristão ingerir qualquer quantidade de álcool, bebida alcoólica? Uma coisa é certa, é consenso entre os cristãos, principalmente os evangélicos, que se embriagar é pecado. Efésios 5,18. Quero ler. Efésios 5,18, Paulo, ele diz assim, o apóstolo Paulo, claro que nós estamos falando das Sagradas Escrituras, revelação de Deus que está no cânon sagrado, e ele diz: e não se embriaguem, a minha versão é NA, Nova Almeida Atualizada. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A NVI diz libertinagem e a NVT fala descontrole. Então é um consenso entre os cristãos evangélicos que se embriagar é pecado. Já tem um mandamento: não se embriaguem com vinho. Mas volto a fazer a pergunta que fiz: é legítimo, mesmo não se embriagando, um cristão consumir, ingerir bebida alcoólica? E aqui eu vou defender que não. E aí você vem e diz assim para mim: pastor Renato, não vem colocar regras humanas, não vem colocar jugo sobre minhas costas. Os fariseus faziam isso, um monte de regrinha para escravizar as pessoas. Eu sou livre em Jesus Cristo. A minha liberdade ninguém coloca cabresto, limite, jugo. Eu sou uma pessoa livre em Jesus Cristo. Não venha, mas eu vou te mostrar que as Escrituras, sim, no nosso contexto, para o nosso povo, na nossa época, as Escrituras, sim, nos ensinam que nós devemos não ingerir em nenhuma quantidade bebida alcoólica. Mas cadê o mandamento? Porque aqui eu estou diante de um mandamento: não se embriaguem com vinho. Mas não tem nenhum mandamento que diz não bebam vinho. Então, nas Escrituras também não tem nenhum mandamento que diz não fumem maconha, não cheire cocaína, não queime pedra de crack. Tem? Diga para mim. Tem? Não tem. Nós sabemos que as Escrituras ela tem mandamentos, faça ou mandamentos não façam, mas nós sabemos que as Escrituras têm princípios para a vida que Deus quer que vivamos. E por causa desses princípios, eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, eu não queimo pedra e também não ingiro nenhuma quantidade de bebida alcoólica. É isso aí. Tá bom, Renato. Qual que é a sua argumentação? Está em 3 campos. Está no campo fisiológico, no campo bíblico-teológico e no campo pastoral. E eu já começo minha argumentação no campo fisiológico. Eu não sou um especialista. Eu vou fazer provocações. E no campo fisiológico, a primeira provocação que eu faço é: quem me garante
que determinada quantidade de consumo de bebida alcoólica não vai me alcoolizar? Quem é que me garante? Quem é que te garante? Ah, Renato, eu tenho experiência nisso. Eu bebo 2 taças de vinho e eu estou tranquilo. Aí eu bebo 5 latinhas de cerveja em casa e eu estou tranquilo. Aí eu bebo um pouquinho de cachaça antes do almoço e eu estou tranquilo. Todos os dias. Talvez você que está me assistindo diga isso. Mas qual é a quantidade que garante que você não vai se embriagar? Porque que é um consenso entre principalmente os evangélicos, que o pecado é não se embriagar, correto? Mas quem garante? Nessa minha argumentação, no campo fisiológico, quem garante? Eu acessei um site, é o cisa.org.br, é o Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, e preste atenção no que diz essa... tá aqui, ó, aí. Preste atenção no que diz esse artigo aqui, essa informação que está no site. Deixa eu liberar aqui, acabei não liberando. Deixa eu liberar aqui a internet. Ok. Vamos lá. Site CISA. Preste atenção. Num artigo a respeito de quantas doses de álcool são necessárias para se deixar uma pessoa alcoolizada. Preste atenção, eu estou ainda no campo fisiológico. Olha o que diz o artigo, o texto. A embriaguez é um estado subjetivo que ocorre quando o álcool causa alterações nas funções mentais e no comportamento. Isso é embriaguez. A definição exata do número de doses necessária para se atingir a embriaguez, preste atenção, é variável. É caso a caso. Continua. Pois o álcool é uma substância que manifesta sua ação no organismo não de acordo com a quantidade ingerida, mas conforme sexo biológico, massa corpórea e metabolismo do álcool de quem bebe. Porque quem faz o metabolismo é o fígado. E ele, para cada 10 gramas de álcool, ele precisa de 1 hora para fazer o metabolismo. Volto a fazer a provocação. Qual é a quantidade que não te embriaga? Você pode garantir que essa é a quantidade mesmo? Sabendo que depende de sexo biológico, massa corpórea e depende do metabolismo que o álcool, que o fígado vai fazer dessa substância psicoativa? Então, dentro do campo fisiológico, a pergunta é: qual é a quantidade segura? E aí nós acabamos de ter aqui a informação de que é variável. Cada caso é um caso. Então aqui está a provocação no campo fisiológico. Renato, você não é especialista nessa área, nesse campo. É melhor então você ir para outro campo. Não, eu quero fazer essa provocação também no campo fisiológico. É importante. Você que está achando que você é marido e leva a sua esposa para beber vinho com você, não é? Você bebe X e aí você acha que ela consegue beber X, mas a massa corpórea dela é diferente, o sexo biológico dela é o feminino, o metabolismo do fígado dela você não sabe nem como que está acontecendo, como que funciona, se está legal ou não está. Então, o primeiro é o campo fisiológico, o segundo é o campo bíblico-teológico, e é aqui que a gente vai ficar mais tempo. Quando Paulo ele está tratando de um problema na igreja lá em Corinto, e esse problema era acerca do seguinte, agora eu estou no campo bíblico-teológico. O problema era o seguinte: na cidade de Corinto havia o templo da deusa Diana, e não só, né, deuses pagãos, e
havia sacrifício a esses deuses. E a carne desses sacrifícios, ela era consumida pela sociedade da cidade. E estava acontecendo uma situação. Crentes estavam participando dessas festividades e estavam comendo estas carnes sacrificadas a ídolos. E esses crentes, que tinham muito conhecimento de Deus, eles entendiam e eles estavam com o entendimento correto. Preste atenção aí. Eles não estavam com o entendimento errado. Eles estavam com o entendimento correto. E qual era? Não havia deuses, não havia ídolos, e a carne, ela não tinha nenhum significado religioso para eles, e era carne como qualquer outra. Eles estavam corretos. Volto a dizer, falsos deuses e ídolos não são nada, porque só existe um Deus verdadeiro. A carne, para eles, não tinha significado religioso, era uma carne como qualquer outra, e ela não tinha nenhuma carga espiritual, porque não existe falsos deuses nem ídolos. Mas o interessante é que, mesmo assim, Paulo diz que eles estavam pecando contra Jesus. Por quê? Vamos ao texto. Primeira carta aos Coríntios 8:9. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ficar induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ai, 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 ai. Continua. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Lá está o irmão fortão. A consciência dele está revestida e está robusta do conhecimento de Deus. Ele sabe que não existe ídolo. Ele sabe que a carne para ele não tem um sentido religioso. Ele sabe que aquela carne, que para os pagãos tem um significado religioso, para ele nada tem. Ele sabe que é uma carne como qualquer outra. Ele sabe que aquela carne não tem carga espiritual sobre ela. Então ele, revestido, fortão, a consciência toda fortuna do conhecimento de Deus, ele vai lá, participa da festa, come a carne. Mas aí Paulo está dizendo, você está pecando contra Jesus. Quando você peca contra o irmão, quando da consciência que é fraca. Por quê, pastor? Por quê? Porque aquele irmão da consciência fraca é aquele que não está, a consciência dele não está robusta, forte do conhecimento de Deus. Por N motivos, pode ser N motivos, mas a consciência dele não está revestida do conhecimento de Deus, não está robusta do conhecimento de Deus. Para ele, aquela carne tem um significado religioso. Para ele, aquela carne faz parte de adoração a alguma divindade.
Qual é a conclusão que esse irmão, que não tem um conhecimento tão profundo quanto dos fortes, ele vai chegar? A conclusão é: olha, eu também posso participar das festas que para mim tem significado, e eu também posso comer da carne que para mim tem um significado religioso. Mas o que acontece quando esse irmão tem a consciência fraca? Ele participa e depois ele se sente culpado. Paulo diz que a gente chega a perder o irmão fraco. A consciência dele não estava revestida de tamanho conhecimento, ela não estava tão robusta de tamanho conhecimento. Para ele cometeu um pecado ao comer a carne que para ele tem significado religioso. E aí se perde o irmão. O forte, pelo mau exemplo, levou o fraco a se perder. O que adianta ter doutrina forte e ter o amor fraco? O que adianta ter doutrina forte e ser fraco no amor? O que adianta ter essa liberdade se eu uso ela desconsiderando a consciência do outro? O que adianta eu conhecer tanto a Deus, mas não conseguir amar aquele que ainda não conhece muito do Senhor Jesus Cristo? Agora fala um homem forte. Agora fala um homem que tem conhecimento. Olha o que ele fala, apóstolo Paulo. E por isso, versículo 13, primeira carta aos Coríntios 8:13. Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Oh, meu Deus! Tá aí um homem forte. Porque se eu tenho doutrina forte, o amor também tem que ser forte. Se eu tenho muito conhecimento, isso é visto no modo como eu me preocupo com aqueles que não têm tanto. Pastor, faz a aplicação então aí para a bebida alcoólica. Muito simples. Nós vivemos em uma nação que não assimila que o evangélico beba. O dono do supermercado, o dono do boteco, o dono do restaurante, se ele te conhecer, se ele souber que você é crente, ele não vai assimilar. E eu não estou falando de embriaguez, eu estou falando de qualquer quantidade de bebida. Imagine a cena comigo. O sujeito crente chegando no supermercado e colocando as latinhas de cerveja no carrinho. E ele todo pomposo. Eu sou um cara forte. A Bíblia diz que o mandamento é não se embriagar. Eu vou beber só uma latinha porque eu sei qual é o meu limite. O meu fígado consegue metabolizar uma latinha de cerveja por hora. Vou chegar em casa e vou tomar e vou me relaxar, que é o que dizem, né? Chega no supermercado, coloca a latinha no carrinho. E aquele que tem muito conhecimento, todo pomposo e orgulhoso do seu conhecimento, está pouco se lixando com aquele que está passando pelo carrinho e está vendo, mas ele não é crente? Olha a consciência do fraco aí. Aí passa outro e diz, aquele não é crente.
Aí a moça do caixa diz: aquele não é crente. O rapaz que está embalando a mercadoria, a cerveja, colocando lá na sacolinha, e não pensa, mas esse aí não é crente. E que ajuda a levar lá o carrinho, colocar no carro, aquele não é crente. Aí você pode me dizer: pastor, não precisa fazer essa encenação. Não, pastor, eu faço isso de modo muito cuidadoso. Eu não fico me expondo, é uma coisa muito... eu sou uma pessoa muito reservada, pastor. Eu não faço isso do modo como você está falando. Ah, é? E como que está a consciência da sua esposa ou do seu marido? E dos seus filhos? E não vem com essa conversa não, que a família estendida sempre sabe quando um crente bebe. O vovô, o tio, a prima, o primo, deve até um com o outro. Mas aquilo é crente que bebe, hein? E a consciência desse pessoal? Será que eles poderiam chegar à seguinte conclusão? Olha, servir a Jesus e beber bebida alcoólica não é problema, mas aí a consciência deles é agredida com o mau exemplo, que os leva, porque para eles é um mau exemplo, que os leva a praticar esse mau exemplo, e aí estamos. Um crente que tem doutrina forte, mas é fraco no amor, vê perdendo pessoas que Cristo morreu por elas. E o novo convertido nem se fala. E o novo convertido que teve uma batalha contra o alcoolismo antes de se render a Jesus Cristo. Qual que são as conclusões desse novo convertido? Imagine eu sendo um pastor, tendo essa convicção. Imagine o novo convertido olhando para mim, eu sendo um oficial de uma comunidade. Olha, eu lutei contra o alcoolismo, mas o meu pastor bebe, então pode beber. A tragédia que o álcool já fez na vida desse homem, dessa mulher. Vocês estão entendendo? O que adianta ter doutrina forte e ter amor fraco? Quem é forte faz igual o apóstolo Paulo. Se comer carne gera escândalo ao meu irmão, eu não como carne nunca mais. Não adianta ter doutrina forte e ser fraco no amor. Tem que ter doutrina forte e ser também forte no amor. E aí alguns vão dizer: ah, isso é doutrina de homem, isso não tem nada a ver, isso é regra humana. Não, não é. Isso é sabedoria divina. Dentro do campo bíblico-teológico eu tenho um segundo ponto. O primeiro é a respeito dessa liberdade que eu exerço sem amor. Se eu bebo bebida alcoólica, eu estou exercendo minha liberdade sem amor. Mas eu tenho um segundo ponto, do bom costume. Sabe, irmãos, a nossa nação foi evangelizada principalmente pelos nossos irmãos americanos e principalmente do sul dos Estados Unidos. E os nossos pais, os nossos antecessores, eles acertaram quando eles trouxeram para nós o bom costume do crente não beber. Aí você vai dizer aí para mim, tá vendo? Já vem com uma argumentação que é escravidão sobre nós. Não. Preste atenção. Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, Paulo, do versículo 2
até o versículo 16, ele está argumentando a respeito da mulher orar com a cabeça descoberta. E a argumentação de Paulo é que a mulher deveria orar com a cabeça coberta. É a argumentação a respeito do véu, do cabelo longo. E quando chega o versículo 16, preste atenção no que Paulo diz. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Quando Paulo está argumentando a respeito de um costume, e ele está argumentando para que as mulheres cobrissem a cabeça para orar, tivessem a cabeça coberta para orar, ele está argumentando que esse costume é bom. O que eu aprendo sobre costume? É que ele é para um determinado período da história e para uma determinada sociedade local. O costume ele não é atemporal, ele é temporal e local. Pastor, existem crentes na Inglaterra que bebem, existem crentes na Alemanha que bebem. Existem crentes em outras partes do mundo que bebem. Porque o crente brasileiro não deveria beber? Porque a sociedade brasileira não assimila crente beber. E para eu não agredir a consciência daquele que tem a consciência sem estar revestido do conhecimento de Deus, eu abro mão disso. E esse é um bom costume. Eu concordo que na época de Jesus, muitos costumes e tradições se tornaram fardo nas costas de muitas pessoas. Mas esse bom costume de não ingerir nenhuma quantidade de bebida alcoólica, ele é bom. Porque ele evita o escândalo. Mas ele é bom, sabe por quê? Porque ele preserva casamentos, famílias, cidades. Você sabia que o alcoolismo é um dos grandes males de muitas tribos e indígenas? Você sabia que o alcoolismo ele é uma das razões de destruições de famílias, comunidades e até cidades, principalmente cidades sertanejas do sertão nordestino, do norte de Minas? Tenho certeza. Você sabia que na sexta-feira, você sabia que o número do alcoolismo aumentou exponencialmente entre adolescentes e jovens? A sexta-feira, ela já não é mais, a aula da sexta-feira não é mais assistida pela maioria dos jovens que fazem faculdade. Sabe onde eles estão? Eles estão nos barzinhos. Eles estão se tornando alcoólatras cedo. Existem sim os bons costumes, e eles são temporais, e eles são locais. E este, de não ingerir bebida alcoólica, hipótese alguma, sem sombra de dúvida, ele é um bom costume. E quem estabelece o bom costume é a liderança. Paulo está argumentando a respeito do bom costume na igreja de Corinto, e ele sendo o fundador da igreja, um líder. Essa é a minha argumentação bíblico-teológica. Agora a minha argumentação pastoral. Na minha argumentação pastoral, porque primeiro foi o campo fisiológico, o campo bíblico-teológico, agora o campo pastoral. Eu sou pastor. E eu sei como que o álcool destrói casamentos, vidas, casamentos, famílias. Eu sou pastor. E eu sei quantos não estão se achegando às igrejas locais e à igreja local com histórico de alcoolismo. Sim, talvez você que está me assistindo é um estudante dedicado de teologia, mas você não tem a lida pastoral.
E você não sabe como que o álcool destruiu vida de muitos irmãos, talvez até na igreja que você congrega. Mas a gente que está na lida pastoral, a gente sabe o que o álcool trouxe na vida de muitos irmãos. Muitos. E eu tô dizendo que são muitos. E dependendo da região do Brasil, é a maioria da membresia. E por eu ser pastor, é muito difícil, é impossível eu assimilar um crente que é forte na doutrina e forte no amor. Eu não consigo assimilar que esse crente, ele não vai se preocupar com o histórico desses irmãos dele, da comunidade dele, histórico de alcoolismo. Quantos não chegaram até nós, perderam o emprego, casamento, violência doméstica? Quantos não cometeram até violência doméstica contra a esposa, contra os próprios filhos? Quantos não vieram acidentados por causa do histórico de alcoolismo? Quantos não vieram feridos porque o pai era alcoólatra? Quantos não vieram? Quantos? Eu me atrevo a dizer que é muito difícil uma família no Brasil que não teve que administrar uma situação dramática com o álcool. No campo pastoral, porque eu tenho essa lida com o histórico dos irmãos e das famílias, é inaceitável o consumo, seja de qualquer quantidade de álcool. É inaceitável. É inaceitável um casal, e eu estou no campo pastoral, precisar do álcool para se amarem. É inaceitável. Para terem o seu momento íntimo. É inaceitável. É inaceitável crianças ter que observar seus pais olhando para aquela bebida alcoólica e dizendo ter satisfação e prazer nela, e essas crianças vendo e tendo que assimilar que o crente não bebe, a colega do colégio entende isso, o papai da colega entende isso, mas o pai está lá consumindo bebida alcoólica. Depois de eu fazer essa argumentação nesses 3 campos, eu peço a você que, primeiro a você que argumenta a favor, talvez tenha doutrina forte, mas é fraco no amor, que tal começar a ficar forte no amor? Que tal começar a abrir mão de direitos? Porque quem conhece muito, ele também abre muito mão de direitos. Primeira questão. Segunda questão, você que está me assistindo, e talvez você teve um histórico com álcool, de tragédia, eu quero dizer para vocês, para você que está aqui me acompanhando, se mantenha longe do álcool. E se porventura você conhecer alguém, ou até mesmo um irmão, entenda, esse irmão, talvez ele se acha forte no conhecimento de Deus, mas na verdade ele é fraco. Porque ser forte no conhecimento de Deus e fraco no amor, é ser fraco. E você que está aí acompanhando esse podcast e assistindo esse vídeo, eu peço a você, faça essa reflexão. Eu tenho certeza, se você não levar essa nossa conversa para o lado do conflito, né, da polarização, se você não levar para o lado da paixão, eu tenho certeza que você vai perceber que essas argumentações são bíblicas, bíblica, teológica, elas são válidas. A provocação no campo fisiológico é válida e principalmente, e também, melhor dizendo,
A argumentação no campo pastoral é importante. Eu espero que, de algum modo, se eu fui um instrumento de Deus para você mudar de opinião, que bom, mude mesmo. Pare de consumir algo agora. Não deixa nem para amanhã. Faça um compromisso aí familiar, pare agora. E vamos viver para a glória de Deus, tá? Me ajuda, compartilha esse podcast, sabe? Compartilha esse vídeo, tá? E se você ficou com raiva de mim, não briga comigo aí nos comentários, não. Argumenta de modo respeitoso. Eu estou argumentando de modo respeitoso, não precisa brigar não, tá bom? Mas curte, comenta, compartilha para que essa mensagem, esse ensino chegue em mais corações. É isso aí. A apresentação foi minha, Pastor Renato Silva, desenvolvido pela IBAN. E segue a IBAN no YouTube, segue a IBAN no Instagram, siga a IBAN no Facebook, tá bom? Ouça-nos no Spotify, né? No podcast da Apple, tá bom? E vamos continuar. Esse foi o nosso bate-papo com café. Não tem café, depois a gente vai colocar um café, vai ter outras pessoas conversando. Foi bate-papo com café, conversa sobre a vida. Me auxiliou meu filho Paulo Silva. Deus abençoe.